Olá, galerinha aí do segundo ano, né? Como vocês sabem, estamos iniciando nossas videoaulas e física não poderia ser diferente, né? Infelizmente, devido ao que está acontecendo aí mundialmente, não é isso? E eu vou iniciar onde paramos, né? No volume 5, na unidade 10 do livro de vocês. E a videoaula de hoje compreende das páginas 44 a 49, certo? Então vamos acompanhar a nossa primeira videoaula, né? Capítulo 10 fala do princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. A aula de hoje é basicamente falando sobre o princípio de Pascal, né? Vamos iniciar aí na página 44, no nosso ponto de partida, certo? Nesse ponto de partida nós temos aí uma gravura, né, de uma retroescavadeira, que diz que tratores e retroescavadeiras são máquinas amplamente utilizadas na agricultura e na construção civil, por exemplo, em escavações, movimentações de terra, pedra e areia. Tópico 1. Com base na imagem, quais são os princípios e conceitos físicos relacionados à situação observada? Bom, de acordo com o que eu posso ver, né? A princípio, os conceitos físicos envolvidos aí são força, deslocamento, tração, momento, que a gente chama de torque, né? E o princípio de Pascal está aí. Tópico 2. Procura explicar como tratores, retroescavadeiras são capazes de realizar força de grande intensidade, certo? Bom, os braços de tratores e retroescavadeiras são movimentados pela ação de pistões hidráulicos, né? São pistões contendo algum líquido no seu interior, geralmente algo viscoso como um óleo mais grosso. Proporcionam um ganho de força, né? Esses pistões hidráulicos, eles proporcionam um ganho de força, simplesmente explicado pelo princípio de Pascal. Princípio esse anunciado por Blaise Pascal, né, que foi o grande cientista físico que enunciou esse princípio, né? Princípio de Pascal enunciado por ele diz que a variação da pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os demais pontos, e as paredes do recipiente e que confinam o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Esse é o enunciado de Pascal. Muitos assim não conseguem entender pelo enunciado, né? Falando assim. Mas o princípio de Pascal existem em coisas bem mais simples do que retroescavadeiras, né? No livro de vocês dá o exemplo aí da pasta de dente, não é isso? Do creme dental, daqueles brinquedinhos com água dentro. Quando você vai tomar uma injeção, tem princípio de Pascal, certo? Segundo o princípio de Pascal, ele diz que a variação de uma pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os outros pontos, inclusive nas paredes que o confinam, até chegar na sua extremidade. Essa pressão, né, exercida por uma força, no caso da nosso creme dental, né, nós aplicamos uma força em uma extremidade para que o creme dental saia na outra extremidade. Essa força provoca uma pressão que é comunicada em cada ponto do creme dental, inclusive as paredes do creme dental, da embalagem, até chegar à sua extremidade, certo? Do mesmo jeito da seringa. A partir do momento que você está lá, né, tomando a injeção, o enfermeiro ou médico aplica uma força no êmbolo. Êmbolo é um termo muito usado, tanto para prensas hidráulicas, macacos hidráulicos, eleva-arcar, ou até injeção. Êmbolo é essa parte móvel, nós aplicamos a força, certo? Então, quando a força é aplicada nesse êmbolo, ele provoca uma pressão dentro do líquido até chegar na sua outra extremidade, certo? Por mais que, tem até uma questão nessa no livro, a variação da pressão inicial vai ser a mesma da final, por mais que esse lado do êmbolo, a área seja bem maior do que essa extremidade, né, da seringa, que é bem menorzinha,
Acho que tem até uma questão dessa aí no livro de vocês. A variação da pressão inicial é a mesma variação da pressão final. A pressão exercida no início vai ser a mesma, porque a pressão vai comunicando de ponto em ponto do líquido até chegar à outra extremidade, ok? Ou seja, a mesma pressão do início vai ser a mesma pressão no final, independente das aberturas, das áreas das aberturas. Porém, a força que muda. É daí que vem o princípio de Pascal, aplicado a prensas hidráulicas, certo? Na página de vocês aí do livro, na página 47, fala um pouco de prensas hidráulicas, não é isso? Aqueles elevacar que tem oficinas de carro, né, no qual o mecânico eleva para fazer algum conserto abaixo, ali é como se fosse um elevador hidráulico, né? Justamente é esse nome mesmo, elevador hidráulico, prensas hidráulicas, enfim. Eles usam o princípio de Pascal. Esses elevacar, eles têm uns cilindros laterais, né? No qual, quando a pessoa liga o equipamento, basta o êmbolo bem pequenininho exercer uma pressão nesse cilindro, fazendo com que o líquido eleve o objeto, no caso, o carro, né? No livro de vocês, tem aí um esquema, né? Uma foto de um macaco hidráulico para justamente elevar um carro. E diz que quando o êmbolo de menor área recebe a ação de uma força, provoca um acréscimo de pressão nos pontos do fluido. É isso que o princípio de Pascal fala, né? Se você exerce uma força, essa força age em cima do líquido uma pressão. E essa pressão é comunicada de ponto em ponto do líquido até chegar a outra extremidade. Continuando. Ocorre também um aumento de pressão nos pontos dos fluidos em contato com a área A2. Pelo princípio de Pascal, concluímos que em todos os demais pontos ocorre a mesma variação de pressão, inclusive naqueles em contato com a área 2. Vocês podem ver aí no livro de vocês que a área 1 é maior que a área 2. O êmbolo 1 é bem menor que o êmbolo 2. O êmbolo 1 é onde a força está sendo aplicada, não é isso? Essa força, quando ela está sendo aplicada, gera uma pressão no líquido que vai até a outra extremidade do êmbolo 2, exercendo uma força 2. E com isso eleva o carro com muita facilidade. É o que eu disse a vocês no início. Então é aquilo que eu falei para vocês inicialmente, né? A pressão inicial vai ser a mesma pressão final. Porém, no caso de prensas hidráulicas, os êmbolos, eles geralmente são de áreas diferentes, de tamanhos diferentes, né? Na página 47 do livro de vocês, tem um exemplo que diz que tem uma gravura, né? Uma força F está sendo aplicada ao êmbolo de área A. Lá na outra extremidade, a área é 4 vezes maior que a área inicial A. É 4 vezes maior. Então, a força vai ser 4 vezes também maior. A força vai ser quadruplicada. Ele diz aí, ó, o princípio de Pascal pode ser aplicado em sistemas hidráulicos e pneumáticos, aumentando a força aplicada. Na imagem, a força aplicada na entrada é quadruplicada na saída. Por quê? Na saída, a área é 4 vezes maior a área lá inicial. Então, a força se multiplicou por 4, certo? Então, há uma diferença aí. A pressão não varia, vai ser sempre a mesma em todos os pontos do líquido. A força é que aumenta, né? Principalmente quando a área aumenta, né? Que é no caso das prensas hidráulicas. Se a área aumentou consideravelmente, como nesse caso, a força também vai aumentar, ok? Agora eu vou mostrar alguns exemplos, né? Do mesmo jeito que eu faço em sala de aula, também farei aqui alguns, até mesmo para facilitar os exercícios propostos por mim e facilitar o nosso trabalho, não é isso? Então, vamos lá os exemplos. Vamos lá, pessoal, nosso primeiro exemplo de princípio de Pascal, depois vamos para alguns exemplos envolvendo prensas hidráulicas, não é?
Princípio de Pascal e prensas não existe assim uma equação propriamente dita, depende do enunciado da questão, certo? Como esse aqui que eu escrevi, um recipiente com uma saída possui um êmbolo, né, que é aquela parte móvel onde a força é aplicada, pode subir, pode descer. Está cheio de líquido, né? O recipiente ele está cheio de líquido. Ao aplicar uma força de 8 newtons sobre o êmbolo, que possui área de 20 centímetros quadrados, uma pressão é realizada. Qual o valor dessa pressão? A gente pode calcular pela equação de pressão que a gente já viu no capítulo anterior. Pressão é igual a força dividido pela área. Então, nesse caso aqui, vamos só substituir. Qual o valor da força dada na questão? 8 newtons. Dividido pela área. A área é de 20 centímetros quadrados. Porém, gente, se vocês lembram, nós temos que converter esse valor aqui, não é? Para metros quadrados. Então, a gente usa o prefixo 10 elevado a menos 4. Então, lembrem, toda vida que aparecer um valor com centímetro quadrado, coloca o prefixo de 10 a menos 4 para transformar em metro quadrado. Dividindo 8 para 20, dá 0,4. Essa potenciação vem para cima, mudando apenas o sinal que está negativo, passa a ser positivo, né? E a unidade de medida é Newton por metro quadrado. Vocês podem até organizar esse resultado, né? Ou 1, 2, 3. 4.000 newtons quadrados. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos lá, gente, para o nosso segundo exemplo sobre prensas hidráulicas. Como eu disse a vocês, não existe uma equação própria também para prensa. A gente usa sempre a equação de pressão, ok? Aquela equação que a gente já viu anteriormente. Segundo exemplo. Uma prensa hidráulica tem êmbolos de áreas de 6 centímetros e 20 centímetros. Êmbolo menor, 6 centímetros. Êmbolo maior, 20 centímetros. Os êmbolos são essa parte móvel, ok? Sobre o êmbolo maior, existe um objeto de peso igual a 20 newtons. Esse objetozinho aqui. Qual a intensidade da força F aplicada ao êmbolo menor? Para que o sistema permaneça em equilíbrio. Aqui, ó, tá mais ou menos em equilíbrio, né? Tentei desenhar. Mas para o sistema ele ficar em equilíbrio, né? Que força eu devo aplicar aqui para que esse objeto de força de 20 newtons não baixe esse êmbolo, fazendo com que esse suba, para que eles permaneçam em equilíbrio. Então, é essa força aqui que eu estou atrás. A gente vai usar a mesma equação da pressão. A gente viu lá na lei de Pascal, né, que as pressões são a mesma, tanto para um lado como para o outro. Mesmo a pressão inicial é a mesma pressão final. Então, a pressão de 1, chamei do êmbolo menor, pressão de 2, o êmbolo maior. Então, pressão de um lado é igual à pressão do outro, P1 e P2. Isso aqui eu só nomeei como 1 e 2, certo? Então, pressão a gente já viu anteriormente, que é força dividido pela área. Então, pressão do lado 1 é a força 1 dividido por área 1, igual pressão da área 2, força 2 dividido pela área 2. A força 1 eu não tenho, que é justamente o que a questão está pedindo, qual é a força que vai agir no êmbolo menor. Então, F1, gente, eu não tenho, eu repito, ok? A área 1, que é a área do êmbolo menor, eu tenho, é 6 centímetros quadrados. Eu não preciso converter nesse caso, certo, gente? Coloca só o 6. Igual a força do 2. A força exercida do 2, no caso, é do objeto. 200 newtons. Dividido pela área do êmbolo maior. 20. Chegou aqui, ó, vocês podem fazer meio pelos extremos. Não é isso? Então, 20 vezes F1 é igual a 6 vezes 200. Logo, o F1 é igual. Se eu multiplicar 6 vezes 200, daria 1.200. E esse 20, ó, passa para cá dividindo.
Logo, 1.200 para 20, 60 newtons. Essa é a resposta final. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas, né? Iremos nos ver nas próximas. Aproveitem bastante, estudem bastante e vamos às questões, né? Até a próxima.